Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, o vídeo dessa semana, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho, né? E a gente vai falar da nossa aula 4, né? E o tema dessa aula é o seguinte: 2009, o ano internacional da astronomia. Então, o texto ele começa falando o seguinte, ó: o surgimento da ciência se confunde com o surgimento das religiões, onde o grande propósito é o de responder à principal dúvida da humanidade: qual é a origem do universo? Então, ele dá continuidade aqui, ó. Ainda na antiguidade, o homem começou a observar os fenômenos da natureza e associá-los aos corpos celestes. Descobriu assim qual era a melhor época para o plantio, quantos dias tem um ano, além de tentar prever o futuro. Alguns registros astronômicos têm a data de 3.000 anos antes de Cristo. Então, há muito tempo o homem busca saber a origem do universo, né? E aí ele dá continuidade. Por volta de 700 anos antes de Cristo, os chineses criaram um calendário com 365 dias e apresentaram informações sobre cometas, meteoros, meteoritos e estrelas. Porém, foi na Grécia Antiga em que a ciência teve um grande salto. Então, o homem ele sempre buscou entender o porquê do universo, quais são os motivos do universo ter se formado dessa forma. Então, é uma coisa que sempre deixou o ser humano um pouco intrigado em relação a isso. Então, teve há 3.000 anos antes de Cristo, né, na antiguidade, os chineses também, mas foi na Grécia que teve a grande mudança em relação ao, ao, ao estudo da astronomia. Então, Tales de Mileto associou a astronomia aos seus conhecimentos de geometria, por volta do século 6 a.C. Aristóteles foi o primeiro a dar explicações sobre os eclipses e sobre o movimento dos corpos celestes. Afirmou ainda que a Terra era uma esfera e que o universo também era esférico. Mais tarde, Aristarco de Samos propôs o primeiro modelo heliocêntrico. Então, propôs que o Sol estaria no centro do universo, né, afirmando que a Terra se movia ao redor do Sol. A ideia do heliocentrismo, entretanto, só voltou a ser discutida em 1456 e 53 da era cristã, por Nicolau Copérnico. Ele foi o primeiro a afirmar que a Terra era um entre 6 planetas que giravam em torno do Sol. Porque antes, galera, o modelo que se discutia era o modelo geocêntrico, ou seja, a Terra no centro do universo, né? Assim como ele foi também o primeiro a medir a distância entre os planetas e o Sol, através da referência o quê? Da Terra e do Sol. Ainda no século XVI, surgiu outro grande nome da astronomia, Tycho Brahe, que, através de observações com instrumentos astronômicos constituídos por ele mesmo, reafirmou o heliocentrismo. Tycho foi o último astrônomo observacional antes da criação do telescópio. Aí surge o grande ícone, né, dessa história da astronomia, que foi quem? Galileu Galilei. Então, no ano de 1609, Galileu usou uma luneta construída por ele mesmo para fazer observações astronômicas e, através dessas observações, mostrou evidências de que a Terra girava em torno do Sol. O ano de 1609 foi um grande marco da astronomia moderna. A utilização do telescópio para fins astronômicos inspirou cientistas como Johannes Kepler, que, através de cálculos matemáticos, reformou radicalmente os modelos de Galileu e de Copérnico. Depois vocês vão fazer um trabalho sobre Kepler e Newton, que vocês vão ver a diferença entre os modelos de cada um. Isaac Newton estabeleceu a lei da gravitação universal, que explicava por que os corpos na superfície da Terra caíam e por que a Lua se movia ao redor da Terra. Em 1668, Newton construiu o primeiro telescópio refletor, com um espelho esférico no lugar de uma lente, como era usado no telescópio construído por Galileu.
né? E aí, o ano de 2009, por que 2009 foi o ano internacional da astronomia? Porque ele comemora os 400 anos de observações feitas por Galileu, com o primeiro telescópio astronômico. Batizado como Ano Internacional da Astronomia, 2009 foi, né, aqui está dizendo como será, grandes eventos voltados para a história dessa ciência, que tanto contribuiu e contribui para a evolução tecnológica que estamos vivendo. O Ano Internacional da Astronomia tem o propósito de informar e integrar a sociedade com a ciência, através de vários eventos em todo o mundo. Então, trazer a astronomia como uma ciência para o nosso dia a dia. Tá bom? Galerinha, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.